Olá, eu sou a Kitty e hoje vou contar para você um pouco sobre a minha melhor amiga, Anne Frank. Anneliese Marie Frank nasceu na Alemanha em 12 de junho de 1929. De origem judia alemã, passou por momentos felizes e também difíceis junto de sua família. No período entre 12 de junho de 1942 e 1 de agosto de 1944, 2 anos e 2 meses, manteve um diário que chamava de Kitty. O que não se pôde imaginar é que eu ganharia vida. Isso mesmo. Anne depositou tanto carinho e cumplicidade em minhas páginas que eu comecei a falar. E hoje vou lhe contar sobre quem foi Anne. Minha amiga Anne era muito esperta. Sua percepção de mundo era incomparável. Ela amava escrever e assim que me ganhou em seu 13º aniversário ficou muito feliz. Anne queria que eu fosse sua confidente e que de alguma forma eu a confortasse. Apesar de naquela época não poder falar, eu acho que consegui ser o que ela precisava. Ela dizia: espero poder contar tudo a você, como nunca pude contar a ninguém. E espero que você seja uma grande fonte de conforto e ajuda. Anne amava a sua família. Seu pai, Otto Frank, era empresário e casou-se com sua mãe Edith quando tinha 36 anos e ela 25. Sua primeira filha e irmã 3 anos mais velha de Anne, Margot, tinha a personalidade muito parecida com a de sua mãe. Já Anne tinha uma ligação especial com seu pai. Ele sempre a entendia. Papai é sempre tão bom, dizia ela. Ele me entende perfeitamente. Eu gostaria que algum dia pudéssemos falar de coração para coração, sem que eu caia no choro. Já com sua mãe e Margot era um pouco diferente. Edith e Margot Frank tinham personalidades que, na visão de Anne, era muito complicada. Anne sempre sentiu que sua mãe tratava as filhas com muita diferença. Margot era sempre a mais inteligente, educada, perfeita. Já Anne falava demais e tinha uma personalidade muito sincera, o que irritava algumas pessoas. Acho que o único que sabia lidar com Anne era seu pai, Otto Frank. Infelizmente, Anne e sua família viveram em um momento muito difícil da história. Quando Adolf Hitler chegou ao poder na Alemanha, a família Frank se viu obrigada a deixar seu país. Anne tinha apenas 4 anos. Depois de maio de 1940, a perseguição aos judeus pelo regime nazista ficou cada vez mais difícil e cruel. Anne escrevia sobre isso. Nossa liberdade foi gravemente restringida com uma série de decretos antissemitas. Os judeus deveriam usar uma estrela amarela. Os judeus eram proibidos de andar nos montes. Os judeus eram proibidos de andar de carro, mesmo em seus próprios carros. Os judeus deveriam fazer suas compras entre 13 e 5 horas da tarde. Os judeus só deveriam frequentar barbearias e salões de beleza de proprietários judeus. Os judeus eram proibidos de sair entre 8 da noite e 6 da manhã. Os judeus eram proibidos de frequentar teatros, cinemas e qualquer outro tipo de diversão. Os judeus eram proibidos de ir às piscinas, quadras de tênis, campos de hóquei ou a qualquer outro campo esportivo. Os judeus eram proibidos de ficar em seus jardins ou de amigos após as 8 da noite. Os judeus eram proibidos de frequentar casas de cristãos. Você não pode fazer isso nem aquilo, mas a vida continuava. Jacques sempre me dizia: eu não ouso fazer mais nada, porque tenho medo de ser algo proibido. Anne escreveu em minhas páginas. Em julho de 1942, Otto Frank falou a primeira vez em um esconderijo para a família. Anne ficou muito preocupada. Ela não queria se esconder e nem perder sua liberdade, mas confiava no pai. Sabia que ele faria de tudo para proteger ela, sua mãe e Margot. Neste período, a família Frank recebeu uma notificação da SS, que era o Esquadrão de Proteção do Partido Nazista. A notificação era para Margot. Após esse feito, a família de Anne adiantou os planos de fuga. Havíamos concordado que iríamos para o esconderijo no dia 16 de julho, dizia Anne. Por causa da convocação de Margot, os planos foram adiados em 10 dias. E isso significava que teríamos de nos adaptar a aposentos menos organizados.
Anne me fez uma descrição perfeita de como era o anexo. Consigo imaginar cada detalhe de cada cômodo com a sua descrição. Mas tem a imagem ao lado, caso sua imaginação não seja tão fluida quanto a minha. A família Frank não foi a única no anexo. Em 13 de julho de 1942, os Van Damme se juntaram à família de Anne no anexo em busca de abrigo também. No começo era tudo muito interessante. As famílias estavam se conhecendo e por isso não haviam muitos atritos. Mas com o passar do tempo, Anne sempre se desentendia com o filho dos Van Damme, Peter. Que garoto idiota, dizia ela. Além disso, as brigas com sua mãe se intensificaram muito durante o confinamento. Certo dia houve uma briga entre a mãe de Anne e a senhora Van Damme, que esbravejou: "Gostaria de saber em que sentido sou intrometida. Se não cuidasse de mim mesma, que ninguém o faria por mim, e eu morreria de fome. Mas isso não significa que eu não seja tão modesta e reservada quanto seu marido." Já os sentimentos de Anne eram uma confusão. Ora ela se sentia deprimida, em momentos que ela sentia medo, outros momentos ela se sentia brava e às vezes esperançosa. Não poder sair me deixa mais chateada do que posso dizer, e me sinto aterrorizada com a possibilidade de nosso esconderijo ser descoberto e sermos mortos a tiros. Esta, claro, é uma perspectiva muito desalentadora. Mas em momentos esperançosos, Anne sentia gratidão. E quanto a nós, somos bastante felizardos. Temos mais sorte do que muitas pessoas. Aqui é calmo e seguro, e estamos usando nosso dinheiro para comprar comida. Mas no dia de São Nicolau, essa era uma data muito especial para Anne. Nos anos anteriores, ela estaria com sua cesta decorada, aguardando ganhar presentes. Mas, em dezembro de 1943, Anne teve a ideia de fazer algo para os moradores do anexo. E então fez um poema junto a outro integrante do esconderijo. O poema era sobre o dia de São Nicolau. O dia de São Nicolau chega de novo ao esconderijo de nosso povo. Acho que não vai ser tão engraçado quanto o dia feliz do ano passado. Tínhamos esperança, sem duvidar, de que o otimismo iria ganhar, livre e seguro cada qual estaria. Mesmo assim, não deixaremos a data passar, mesmo não tendo nada para dar. Temos de inventar algum fato. Por isso, cada um olha em seu sapato. A gargalhada foi certa quando cada um olhou em seus sapatos e encontraram um embrulho endereçado ao seu dono. A última vez que Ana escreveu em minhas páginas foi no dia 1 de agosto de 1944. 3 dias após isso, especificamente em 4 de agosto de 1944, o esconderijo foi descoberto e invadido pela SS. Com exceção de Otto Frank, o pai de Anne, todos foram presos e morreram em campos de concentração. Edith Frank morreu de fome, pois priorizava o alimento das filhas em detrimento do seu. Seu falecimento aconteceu no campo de concentração de Auschwitz, em 6 de janeiro de 1945. Margot e Anne foram transferidas de Auschwitz meses depois, em outubro. Devido às péssimas condições no novo campo de concentração em Bergen-Belsen, Margot contraiu tifo e faleceu. Anne faleceu da mesma peste, dias depois de Margot. A data não é certa, mas aconteceu entre o final de fevereiro e começo de março. Ao final da guerra, o único sobrevivente de seu grupo, Otto Frank, recebeu das secretárias que trabalhavam no prédio do anexo minhas páginas. Otto reuniu todas as informações que Anne tinha escrito em mim e, após muito pensar, decidiu realizar o desejo de Anne, me publicando. Ele escondeu algumas partes que achou um tanto desagradáveis sobre sua esposa
e sobre a vida íntima de Anne. Em 1880, Otto Frank faleceu, deixando os manuscritos de Anne para a instituição estadual holandês para documentação de guerra. Após uma profunda análise sobre o material contido em minhas páginas, o Instituto publicou-me novamente com todas as informações omitidas por Otto, e também com detalhes relativos à prisão de Anne e de todos do anexo. Ainda em confinamento, depois de meses intermináveis de medo e terror, Anne ainda tinha esperança no fim da guerra. Como posso me sentir triste enquanto isso existir? Pensei. Esta luz, esse céu sem nuvens, e o quanto eu puder, e enquanto eu puder desfrutar essas coisas. O melhor remédio para os amedrontados e solitários ou infelizes é sair, ir a um local em que possam ficar a sós, com o céu, a natureza e Deus. Só então você pode sentir que tudo é como deve ser e que Deus deseja a felicidade das pessoas em meio à beleza e à simplicidade da natureza. Anne ganhou um museu. Para todas as vítimas da guerra, foram criados diversos memoriais e postos de homenagem para que lembremos sempre dos horrores que o preconceito e a intolerância podem causar. O anexo em que todos se esconderam hoje se tornou um ponto de lembranças e história. A inteligência de Anne e seu talento com a escrita foram interrompidos, mas a sua história será lembrada eternamente. A casa de Anne Frank, Holanda. Memorial do Holocausto, Alemanha. Anne Frank, 1929 a 1945. Obrigada.